O Salmo 63, que nós já lemos na semana passada e hoje retomamos a leitura, diz exatamente assim, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. E quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Ok, meus amados? E aí eu falei na semana passada sobre Davi, que estava em fuga de Absalão. Enquanto estava fugindo de seu filho, Absalão, que estava revoltado por causa de uma punição que Davi havia dado a ele, porque ele havia matado seu irmão Aminon, que tinha estuprado sua irmã. Então Absalão ficou revoltado, perseguiu, se levantou contra Davi, perseguiu pelo deserto, tentando então não somente matá-lo, mas também tomar o seu reinado. E aí é nessa fuga no deserto de Judá que Davi escreveu esse Salmo 63. E é interessante que dos versículos iniciais, praticamente apenas nos dois últimos versículos, é que Davi cita um adversário. Nos anteriores, ele não fala disso. Ele fala de estar mais perto de Deus, de estar próximo de Deus, de ter comunhão com Deus, de querer ter Deus perto de si e estar mais próximo, sentir a presença de Deus. Em outras palavras, Davi expressa tamanha intimidade, desejo de ter intimidade com Deus, como nós falamos a semana passada. E aí, apenas ainda nessa tomada de assunto, nós também falamos um pouquinho sobre o que é intimidade. E eu trouxe aqui o pensamento do hebraísta Luiz Alonso Schockel, ou Schockel, que falou sobre esse desejo de Davi. Numa análise do texto, ele demonstra que Davi tinha interesse de estar de manhã, de tarde e de noite, na presença de Deus. De manhã, ele tinha ânsia pela presença de Deus. De tarde, ele contemplava as obras e o poder de Deus. E à noite, quando deitado, ele meditava naquilo que Deus havia feito. Então, diante disso, eu falei aos irmãos que intimidade com Deus não se encontra, não se consegue, senão com tempo. E partindo disso, eu fiz um contraponto com os irmãos, com a cultura, com a sociedade que nós estamos vivendo, que é, em linhas gerais, de imediatista. Nós vivemos na era do fast food, na era do hambúrguer, na velocidade rápida do 5G, tudo é muito rápido. Hoje acontece um episódio aqui, você já fica sabendo logo em seguida, instantaneamente, alguém já começa a transmitir, você é avisado, e imediatamente, se você tem interesse por aquele assunto, você já acompanha aquilo instantaneamente, tempo real praticamente, com delay muito, muito rápido, ou seja, um atraso muito pouco. Não é? Então,
Como é que a juventude de hoje pode construir um relacionamento com Deus, se relacionamento com Deus leva tempo, não é de imediato, não é algo absolutamente rápido que se consegue agora, num instante, tipo assim, passa uma mensagem que vai muito rápido, sendo que essa é a ideia da sociedade, da cultura nesse momento, né? E a gente, e o relacionamento com Deus em oposição demora, se constrói com o tempo. Então percebam que tem uma dificuldade aí. Se relacionar com Deus não é uma coisa rápida. Se relacionar com Deus é algo duradouro, demorado. Ter relações com Deus é algo que custa tempo. Mas a sociedade de hoje, ou parte da juventude de hoje, vive no tempo do imediatismo. E aí, nessa época do imediatismo, nesse contexto, como é que isso se combina? Isso conflita, é conflitante. É muito conflitante. Parte da juventude não tem paciência, não gosta de esperar, não se dar a esse trabalho. Isso não é uma crítica, isso é uma leitura da realidade. Vocês sabem que funciona desse jeito. Muitos de vocês não têm paciência nem com seus pais. Principalmente explicar a eles algumas coisas que são necessárias e pertinentes para essa época. Por exemplo, você domina a internet, você domina o seu celular, você domina o ambiente virtual. Seu pai não. E explicar isso para ele, quantas vezes você já repetiu essa palavra? Eu já cansei de te falar, já cansei de te mostrar, já cansei de te dizer. Isso demonstra essa velocidade, esse desejo que a gente tem de ser rápido. E é claro, é o tempo de vocês, é a época de vocês. Bom, mas eu falei sobre essa questão e parei no segundo tópico da minha pregação, que é como viver intensamente com Deus. Eu tenho uma mensagem bastante intensa nessa noite, que precisa de muita atenção de vocês, senão vocês vão sair daqui dizendo assim: eu não entendi nada. Se isso acontecer, vá às redes sociais, assista novamente, para você entender. Se você se desatentar ou se distrair com qualquer outra coisa, não sou responsável. Certamente você vai sair daqui sem saber o que eu preguei. Então, vamos falar hoje sobre a intimidade. Intimidade com Deus, a gente parte desse princípio que não é algo instantâneo, que eu consigo agora. Você nem conhece Deus, nem entende a voz de Deus. Você nem consegue, como eu, também não consegui, e ainda hoje tenho dificuldade de entender quando é que Deus está falando comigo. Quando é que Deus está falando com você? Quando é que a voz de Deus se confunde com a sua e quando ela se diferencia? A gente ainda não tem essa visão, essa percepção. Se a gente não tem isso, isso precisa ser construído. Mas se constrói a partir de quê? De relacionamento duradouro, que custa tempo. Curiosamente, hoje, nesta mesma data, o Facebook me lembrou de uma foto que eu publiquei há 12 anos, da nossa irmã Rosana, junto com a irmã Adriana, fazendo um trabalho lá no Nova Conquista, Escola Bíblica de Férias no Templo. Publiquei hoje e compartilhei. Percebam que, no mesmo dia, não sei se o evento foi realizado nesse mesmo dia, mas eu publiquei nesta data, há 12 anos. Percebam que, e aí compartilhei, comentei, há 12 anos fazendo a mesma coisa. Relacionamento com Deus tem muito a ver com isso, com repetição, com práticas constantes daquilo que se faz. Bom, viver intensamente com Deus não é viver um dia só, não é passar um só momento. Por exemplo, muitos jovens, muitos irmãos, eu estou direcionando a minha pregação ao público jovem, como eu falei aqui a semana passada, só está excluído dessa mensagem quem está acima dos 100 anos. Então, abaixo disso, todos são jovens. Uns mais, outros menos jovens. E outros menos ainda, mas todos são. Não é? Então, eu também falei aos irmãos sobre isso, eu comecei a discorrer, que no Salmo 25, versículo de número 4, eu disse que Deus tem interesse em compartilhar, em revelar os seus segredos, os segredos do seu coração para os fiéis.
E aí eu coloquei uma questão. Ser íntimo de Deus inclui saber o que Deus tem no coração, porque a gente só revela coisas do coração para quem nós somos íntimos. Ou você revela o segredo do seu coração para qualquer pessoa? Você sai por aí revelando o segredo do seu coração para qualquer pessoa? Claro que não. Você só conta para aqueles que são íntimos. E você seleciona muito bem. O Salmo 25, verso 4 diz que Deus quer revelar os segredos dele para nós, do coração para nós. E aí, eu comentei isso com vocês, e busquei provocar os irmãos o interesse de ser essa pessoa que Deus tem o interesse, ser essa pessoa que Deus está procurando para revelar os segredos dele para a gente. Bom, como eu já disse, para a gente ter essa intimidade com Deus é preciso que a gente passe um tempo, gaste um tempo com Ele, de manhã, de tarde e de noite. E como eu falei, de manhã o salmista disse no Salmo 63 que ele tem ânsia, de manhã ele ansia por Deus. Então, voltando a esse ponto e partindo dele, nós falamos que ânsia é definida como uma preocupação intensa, um desejo intenso, excessivo, de persistência, medo, situação cotidiana, por exemplo. Pode ocorrer com até frequência cardíaca, quando a pessoa está com muita ânsia de algo. Eu citei a vocês que eu tenho um cachorro que quando eu coloco a corrente nele, ele parece que fica tremendo de vontade, de tanta ansiedade. Ele é tão ansioso que ele me derrubou a semana passada. Ele deu um nó em mim, me deu um nó e puxou e eu caí. Entende? De tão ansioso que ele é. Bom, então, para o jovem, por exemplo, a ânsia pode ser pensada pelo menos em 2 campos distintos. São eles, social e pessoal. Então, nós vamos entender hoje, nós vamos trabalhar hoje a ânsia, esse anseio da juventude nessas 2 perspectivas. A primeira, social, e a segunda, espiritual. Vamos finalizar com o espiritual lá em Lucas capítulo 11, que o nosso irmão leu na leitura oficial. Então, no primeiro ponto, que é o social, aí estão inclusos, por exemplo, as questões profissional e sentimental. Bom, então, e no segundo nós vamos para as questões espirituais, que aí inclui, por exemplo, a relação com Deus, batismo com o Espírito Santo e outras coisas. Então, falando nisso, irmão, nesse campo pessoal, nós vamos a um estudo, preste muita atenção, porque isso aqui é bastante intenso, e eu vou ter que explicar ponto a ponto para vocês, que foi publicado pelo IPEA em 2014, que fala exatamente sobre os conceitos fundamentais para uma reflexão pública da juventude, e que aborda alguns pontos que nós julgamos ser importantes para este momento. De modo geral, o estudo apresenta, por exemplo, a inserção profissional, o combate à violência, a participação do jovem na cidadania como anseios da juventude. Muitas vezes ele nem sabe como vai se dar isso, como ele vai se ingressar nesse mercado profissional, como ele vai se ingressar, por exemplo, na vida, como ele vai lidar com as questões de violência e até mesmo com as questões de cidadania. Por exemplo, muitos de vocês não sabem quem votar. E vota por quê? Vota em quem e por quê? Ah, pastor, o senhor não vai abordar um campo político nesse canto. Ah, então você vota em qualquer um. Nas últimas eleições, a sociedade, os paulistanos elegeram um palhaço. A eleição do palhaço Tiririca não foi uma resposta senão esta, o que é um envio da sociedade para aquela casa dizendo o seguinte: esse lugar aí é para palhaço. E muitos de vocês mal sabiam disso, é claro, porque vocês não têm a idade ainda para compor esse pensamento. Mas, de toda forma, o jovem quer ter um bom emprego, ele quer, já que ele ainda não sabe exatamente o que quer ser nessa área. Pergunto a vocês, o que vocês que aqui estão, são jovens, querem ser? Qual a profissão que vocês querem ter? Talvez muitos de vocês ainda vão mudar de profissão. Né? Ainda está indefinido para alguns. Pode ser que sim para uns, pode ser que não para outros.
Mas, de toda forma, muitos de vocês não sabem ainda o que querem ser. Outros ainda também têm preocupações contra a questão psicológica. Quer ver eu provocar vocês? Muitos de vocês talvez não gostam daquelas chamadas pregações saudosistas. Por exemplo, a juventude de outro tempo tinha isso. A juventude daquele tempo fazia aquilo. Quantos de vocês já se sentiram desafiados por isso? Por exemplo, poxa, pastor, não acredita na gente? E nós? Eu me lembrei de um pastor que fez uma pregação nesse sentido e eu questionei, qual é o problema que o senhor tem com jovens pregadores? Porque eu sou um jovem pregador e eu preciso entender o que passa na sua cabeça. Bom, mas aí também nesse sentido, tem muitos de vocês que têm uma grande preocupação relacionada a como vai ser o meu futuro em relação aos relacionamentos. Será que eu vou namorar? Será que vou ficar noivo, casar, ter filhos? Será que meu casamento vai ser bom, por exemplo? Ou eu vou virar estatística como muitos outros que não se deram bem? Então, é com base nisso que esse estudo do IPEA apresentou os seguintes pontos, por exemplo, que são paradoxos, que eles, na verdade, eles acabam se opondo, e isso vira uma confusão na cabeça da juventude. Primeiro, muitos de vocês têm acesso à educação, mas não têm acesso a um trabalho decente. Certo? Nesse caso, você se prepara, estuda mais, você tem até mais conhecimento, mas não tem acesso a um bom trabalho. Isso acaba se tornando uma questão difícil para vocês, para muitos jovens que querem, que anseiam por um bom trabalho. Segundo, vocês até têm mais informações, mas têm menos desse poder de decisão. São tantas informações que muitas vezes não sabe qual decidir. Me lembrei de uma pergunta, de um questionamento, de uma propaganda que eu vi, que o rapaz ia comprar um carro, não sabia se ele escolhia um ou outro. Quando ele decidiu o modelo do carro, ele não sabia qual era a cor. Se a cor era verde, se a cor era vermelha, se a cor era branca. Depois que ele escolheu pela cor branca, ele saiu, foi para um lugar. Quando chegou lá, tinha uma bifurcação. Sabe o que é uma bifurcação? Aquele lugar que você tem hoje você escolhe, entra para a direita ou para a esquerda. E ele não sabia se escolhia para a direita ou para a esquerda. Então, muitos de vocês acabam tendo dificuldade nas escolhas, não saber decidir exatamente o que quer escolher para a sua vida. O poder de decisão diante de tantas informações acabam sendo mais difíceis. Estou falando relacionados ao campo pessoal, social. Terceiro, muitos de vocês também têm uma expectativa de autonomia, mas não conseguem ainda materializar essa autonomia. É tipo assim, você quer viver independentemente, mas você não sabe como fazer isso. Você diz, eu vou comprar meu carro. Como é que você vai comprar seu carro se você não tem um trabalho? Como é que você vai comprar o seu bom celular, iPhone 14, 15, seja lá o que for, se você ainda só ganha a ajuda a mesada do pai? Isso é um problema. Não dá para ser autônomo desse jeito. Outros até falam, por exemplo, que vão alugar uma casa, mas tem uma barreira que te impede aí, ó. Você não tem bala, na linguagem de hoje, né? Ó, você não tem, ó. Então, tá duro, que nem um coco. Então, não tem como. Não tendo uma vela no bolso, não faz nada. Não é? Nesse sentido. Muitos também de vocês têm maior acesso, por exemplo, à questão de saúde, mas se esbarram em outras. Por exemplo, até se preocupam, vocês têm acesso a equipamento. Você pode ir ao hospital, pode ir ao UBS, pode vir aqui aos médicos quando estão atendendo aqui a igreja. Mas, além disso, é interessante observar também que o jovem quase não morre muito jovem, ou morre pouco jovem de doença grave. Morrem mais pessoas com mais idade de doenças graves. Ok, só que tem problemas aí relacionados a drogas, tem problemas relacionados a doenças sexualmente transmissíveis. Essas doenças atingem mais a vocês nesse público, nessa idade. Violências, por exemplo, mortes por violência, o índice ainda é bastante grande, não é? Gravidez indesejada, o número de adolescentes grávidas cada vez aumenta. Bom, enfim,
Depois, vocês até têm maior mobilidade, né? E mais possibilidade de educação, de circulação. Por exemplo, pode sair daqui para ali, pode sair de um lugar e para o outro. Se depender, você pode marcar um intercâmbio aí. Uma pergunta básica, curiosa: quantos de vocês, se quiserem revelar, gostariam de fazer um intercâmbio para estudar fora do país, por exemplo? Faz assim com a mão, quero saber se tem alguém aí, ó. Só tem uma que quis revelar. Por exemplo, quer estudar inglês lá não sei aonde, em qualquer lugar, quer fazer isso, quer fazer um curso aqui ou acolá? Ok, só que vocês até querem, planejam, mas se esbarram na incerteza de como será a situação lá, não é? Então, você se lida, você está diante de uma realidade, uma possibilidade, mas você acaba se barrando na questão da recepção. Como é que vai acontecer isso lá? É, outros ainda, muitos de vocês, ou talvez alguns querem, não é? Pode deixar, Gustavo, eu fico com esse aqui mesmo. Tá? Talvez alguns de vocês ainda pensam nisso. Dentro, vocês se identificam, por exemplo, a questão da identificação por dentro. Por dentro, vocês se identificam com algumas pessoas, com o coletivo. A sociedade está evoluindo, por exemplo. As sociedades evoluem rapidamente. Vejam só, até um período atrás, e aí eu cito uma questão que foi abordada aqui no domingo de manhã, até um domingo, há uns tempos atrás, a cultura, as telonas, né, as telas eram dominadas aí, vamos dizer assim, pelas produções hollywoodianas. Agora, você já tem uma ascensão das coreanas. É uma evolução. Então já começa a ver gente esticando o olho, né? Fazendo pintura que estica o olho, não sei o que, tal. Por que essa identificação? Vocês já pararam, já perceberam isso daí? Você começa a ver os adolescentes, olha aqui, você começa a ver o adolescente, faz uma pintura que estica o olho dele. Né? Ele não esticou o olho, ele só fez uma pintura que simula um esticamento de olho. O que é isso? Ele quer se identificar com uma cultura. Isso é a evolução das sociedades. Né? Não está no nosso, no plano dos mais adultos. Né? Os mais adultos não. Eles não estão muito interessados nessas questões, mas a juventude, elas se influenciam por isso. Mas, por outro lado, se esbarra, por exemplo, na própria dificuldade das relações, do contexto em que ele vive. Não é? Se eu fizer isso, como eu sou recebido na minha comunidade? Por exemplo, bom, próximo, a velocidade da absorção das mudanças é muito rápido para vocês. O mercado muda muito rápido e vocês também absorvem isso com muita facilidade. No entanto, a velocidade da absorção dessas mudanças gera instabilidade. Por exemplo, você pode entrar no emprego agora e ser demitido logo em seguida. Vejam que isso tem a ver com coisas lá atrás. Em outro tempo, uma pessoa com a carteira, com um registro na carteira de 10 anos tinha um valor. E hoje, será que tem? Será que uma pessoa com 10, 12, 15 anos de registro em carteira tem o mesmo valor hoje do que tinha antes? Claro que não, porque mudou, não é? Mas também gera instabilidade, não é? Bom, pensando nisso, irmão, vejam que a vida social desse jovem, de vocês são afetados constantemente por essas questões que eu falei e outras que eu não falei, que eu não trouxe aqui. Eu só pincelei algumas coisas disso. E isso está na cabeça de muitos de vocês. Como eu vou trabalhar, com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, será que se eu vou me dar bem, vou ter filhos, será que eu vou ter bom emprego, será que eu vou estudar fora, será que eu vou ser um bom profissional, como eu vou ser? Essas questões incomodam muitos de vocês. Como pastor, eu escuto isso constantemente e certamente a nossa irmã Rosana Teixeira, que lida com o jovem, Mancida também, deve encontrar isso muito mais, esse tipo de questionamento. Como vai ser a minha vida? Será que Deus preparou alguém para mim? E etc. Bom,
Mas, irmãos, avançando um pouco, para a gente não ser mais extenso, avançando um pouco, preste atenção aqui, também tem a ânsia espiritual. Como eu disse lá atrás, nesse sentido, os jovens e adolescentes passam pelo árduo processo de se posicionar no mundo e, ao mesmo tempo, na igreja. Como é que eu me relaciono com o mundo e na igreja ao mesmo tempo, sendo que são basicamente dois ambientes diferentes, distintos um do outro, e eu não posso perder a espiritualidade? Por exemplo, lá no meu trabalho, quando o seu chefe, o seu patrão, o seu gerente, seja lá como for, dizer algo que você se alegrar muito, você não vai responder em línguas estranhas, em outras línguas. Você precisa responder na língua que o cara entende, não é? Muito bem. Agora, como é que você lida com essa questão, sendo que, a não ser que você trabalhe num ambiente espiritual, né, que seja totalmente tomado por crente, que o assunto lá seja todo de crente, e aí você vai dar glória o tempo todo, mas é necessário ser espiritual no mundo carnal, no mundo físico. Isso é uma tarefa absolutamente difícil para qualquer pessoa. E essa ânsia, muitas vezes, o jovem não sabe como lidar. Como que ele vai fazer isso? Eu não sei como me posicionar. O sujeito contou uma piada lá, absolutamente desagradável, infame, obscena. E como é que eu reajo? Qual é a minha reação? Por exemplo, muitos de vocês nem sabem como fazer. Bom, nesse sentido, eu vou trazer para a nossa pregação aqui agora um texto que eu recomendo para todo jovem que, quando me procura para tratar assunto de namoro, noivado e casamento, eu vou trazer esse texto para aqui, para esta pregação, para esse contexto. Em 2005, Jaime Kemp escreveu o livro Eu Amo Você, publicado pela sua própria editora. Esse livro traz muitos assuntos que eu uso com a juventude. E recomendo que os irmãos que tenham, leiam. E aí eu abro um parênteses para dizer que livro você deve ler hoje e amanhã ler outra vez. Quando você precisar, guarde lá na sua prateleira. Quando você precisar, leia outra vez, porque o seu pensamento, a sua interpretação, o seu poder de interpretação muda constantemente. Então, o que você entendia ontem de um jeito, hoje você vai entender, amanhã você vai entender algo além daquilo. Então, não descarte. Voltei a este livro novamente, sempre que vou a ele vejo alguma coisa nova. Bom, e aí observei o seguinte, fiz a seguinte leitura que quero compartilhar com vocês. O autor, Jaime Kemp, assevera que em todo programa que o jovem precisa fazer, escuta, ao amanhecer, estou falando só do amanhecer, a ânsia do amanhecer, todo programa que você fizer para o dia, seja ele estudar, trabalhar, comprar, ir ao shopping, tomar um sorvete ou um delicioso milkshake que só a Júlia foi capaz de fazer e que eu gostei. Bom, irmão, que eu não tinha tomado nada igual até a Júlia fazer aquilo, então eu também não era muito fã, não é? Mas seja fazer o milkshake, escute, Jaime Kemp diz o seguinte: se o programa que você for fazer não couber Deus, jogue o programa fora e fique com Deus. É melhor você ter Deus no programa. Abandone qualquer programa que não caiba Deus nele. Bom, então ele traz esta fala para nós, e isso é bastante interessante. Isto é, porque tendo Deus como seu melhor companheiro, como seu parceiro, o programa vai ser sempre o melhor. Qualquer que você vai fazer, se vai ao cinema, tem que caber Deus. Enfim, ele ainda orienta que não, se não couber, a pessoa pode e deve jogar fora. Segundo também o próprio Jaime Kemp, ele dá destaque a duas tensões nessa área. Essas tensões estão também no campo social, já falei delas, mas o Jaime traz uma outra observação. Por exemplo,
A primeira é gerada pelos limites de até onde um casal de jovens, na sua relação de namoro, pode ir com as chamadas carícias. Por exemplo, ele levanta essa questão. A galerinha do namoro aí, preste bastante atenção ao que estou dizendo. Nesse sentido, quando o jovem está namorando, ele diz exatamente que é preciso tomar cuidado. E a segunda, quando ocorre um afastamento da pessoa com quem você pretende intensificar o relacionamento. Você está namorando, precisa saber que o seu namorado não é seu esposo e poderá terminar esse relacionamento a qualquer momento. E se isso acontecer, você precisa também saber que essa pessoa não é de posse sua, ok? Glória a Deus. Ele aborda esse tema. No primeiro caso, quando eu falei das carícias que eu trouxe, essa é uma leitura que eu observei, o Jaime Kemp diz o seguinte, um casal queria conhecer os limites e andar nesse limite. Olhe para mim, toda vez que você perceber o limite e você quiser andar na linha do limite, você precisa saber que é exatamente a situação em que você está, é esta. Andando sobre o precipício. Você pode cair. Tem uma foto que circula pela internet, que eu trago agora, reflete a trabalhadores lá num andar de um prédio, em cima de uma viga de ferro, nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês já viram essa foto, é uma foto antiga. E eles estão no topo de um prédio que está sendo em construção, e quem bateu essa foto não tem ali, pelo menos a ideia que essa pessoa teve, é de não mostrar as correntes. É claro que um sujeito não vai trabalhar num prédio naquela altura, sem que ele esteja amarrado em alguma segurança, algum dispositivo de segurança. Mas a foto foi bem trabalhada, de maneira que quem vê não percebe. Então você olha, caramba, desculpe a palavra, esses caras estão literalmente prontos a cair. Eu, ao olhar a foto, tenho vertigem. Imagine se eu estivesse lá. Não é? Só de olhar já tenho vertigem, imagine se eu estivesse naquele ambiente. Bom, quando você anda nos limites, quando você está andando na linha do limite, você está pronto a cair. E detalhe, é precipício. Então, foge do limite. Então, Jaime Kemp diz que o primeiro casal é aquele que se arrisca, aquele que anseia em andar pelo limite, tipo assim, os meus pais não vão saber. Você está andando no risco, no precipício, está perto de cair. E detalhe, você vai cair. Então, foge do limite, porque a intimidade é um perigo nesse sentido. Se tratando do primeiro casal, carícias, é intimidade. É aquilo que a Rosana disse uma certa vez, é mão na coisa, é coisa na mão, e daí por diante. Foge. Foge. Se tem o que fugir disso, fuge. Foge até das possibilidades, dos lugares, das possibilidades de te levar a uma situação como essa. Além disso, ele também coloca que essa dificuldade de entender, por exemplo, a vontade de Deus para essa área da vida afeta muitas pessoas e ocupa um lugar de prioridade na vida de muitos jovens. Por exemplo, por que ele diz isso? Porque no segundo exemplo, o cara estava super apegado, esse cara era ali mesmo, a uma garota. E essa garota mudou de um lugar para o outro, como uma adolescente, os pais mudaram e ela foi para outro lugar. E lá, os contatos foram dificultando. Naquela época era carta, hoje é o WhatsApp. As cartas foram diminuindo, coração do Jaime Kemp batendo. Será que ela não manda mais uma carta? Todo dia que o correio passava na porta de casa, ele dava aquela corridinha. E aí ele fez a seguinte pergunta: o que será que Deus tem para mim? Qual é o plano que Deus tem para mim nessa área?
Percebam que isso eu já abordei no tópico anterior, quando eu falei sobre as questões sociais. Bom, como é difícil. Então, Jaime Kemp levanta essa pergunta. Como é difícil entender e acreditar que Deus tem um plano para mim nessa área? Isso é muito difícil. Isso é muito. Será que Deus vai preparar uma mulher, no caso do jovem, bonita para você? Para mim? Eu estou me colocando no seu lugar. E para você, menina? Será que Deus vai preparar um rapaz bonito para mim? Quer dizer, para você, não para mim. Né? Me colocando no seu lugar. E isso é uma inquietação que muitos têm. E que atrapalha, curiosamente, o mesmo Jaime Kemp, em outro livro, antes de dizer o sim, ele diz o seguinte: quando aparecer um jovem na sua vida, provavelmente a sua temperatura espiritual começa a baixar. Se isso acontecer, sinal de alerta. Ou foge imediatamente dessa relação. Porque o relacionamento entre dois jovens crentes tem que ser para elevar esse jovem para a presença de Deus e não para afastar da presença dele. É um sinal de alerta. Se não tem mais vontade de ir para a igreja, se não tem mais vontade de se relacionar, agora falando a um ambiente de jovem, não quer participar do culto, dos ensaios, etc, 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 meu amigo, desculpe a palavra, tchau, dá cartão vermelho para esse cara ou para essa menina, porque é melhor você ficar com Deus e esquecer da menina, do que você ficar com a menina depois, ou com o menino, perder a menina ou o menino depois, e pior, perder Deus, perder o trabalho, perder a fé, perder tudo, e em outros casos, perder até a liberdade. Perder até a liberdade. Bom, mas voltando aqui ao meu texto, mas isso é uma ânsia. E maior ânsia ainda é pensar o seguinte, olhe para mim. Será que você tem confiança de que Deus vai tratar dessa área com você? De que Deus, será que você confia que pode entregar essas áreas, social, espiritual, para Deus, que Ele vai cuidar? Então, é uma ânsia. Nesse sentido, irmão, o que Jaime Kemp coloca para nós, eu estou fazendo uma leitura do texto e aplicando aqui para vocês, estou falando com a juventude. Mesmo que muitos irmãos aqui são casados, a gente tem que conquistar nossos cônjuges todo dia. Não é uma coisa tão simples, não. Pensa que casou, está acabado. Não, casou, o papo está acabado. Casou não, filho. É essa pessoa aí com quem você se casou, com quem eu me casei, inclusive nós, somos cantados o dia todo. O tempo todo. Ainda agora mostrei um perfil aqui, quando abri o notebook e fui compartilhar um vídeo da igreja, mostrei para o irmão Julião um convite que me foi feito pelo Facebook. Acabei de mostrar para ele, falei, isso aqui. Aí eu abri a foto da pessoa que mandou o convite, lá está um decotão com seio, quase que a mostra, eu falei, o que uma pessoa manda um convite para um pastor com uma imagem como essa? Não falei isso para o senhor? Quer o quê? Aí eu fui lá e dei um delete, removi. É simples assim. Então a gente nós somos, quer homem, quer mulher, casado, solteiro, assediado o tempo todo. Bom, irmão, mas a questão é o seguinte, será como o jovem pode confiar em Deus e entregar a Ele o seu caminho? Não só entregar, mas ter a certeza que Deus vai responder o que você, de fato, anseia. Ou você vai dizer que ao amanhecer desta quinta-feira, você não terá nenhuma preocupação. Está tudo certinho com você. Falta a internet para ver. Você pode ter um celular lindo, mas faltou a internet, filho. Acabou com a sua vida. Então, a ânsia, preciso ter sinal. Sinal de internet, 3G, 5G. Ai, eu preciso. Bom, de toda forma, o mundo gira em torno disso. Como eu disse, irmãos, a busca por alguém
a quem Deus, e eu já falei isso no início, pode revelar o segredo do seu coração. Eu falei no tópico anterior, mas nesse eu estou falando da pessoa. Se agora, que eu preguei isso na semana passada, Deus procura uma pessoa para quem ele pode abrir o coração, hoje eu estou falando da pessoa que deve procurar Deus para abrir a ele o seu coração. E a pergunta que eu faço é essa: você já abriu o seu coração para Deus? Você já abriu o seu coração? Você já abordou, em linhas gerais, você já abordou até mesmo os problemas pelos quais você está passando? Por exemplo, já falou com Deus que você não tem vontade de vir para a igreja? Se não tem, se está com vontade de se afastar, se está com vontade de abandonar, Deus, tipo assim, linguagem de vocês, tipo assim, ó Senhor, hoje eu não quero nem ir para a igreja. Estou muito mais interessado em fazer qualquer outra coisa e ir para a igreja. Quando a gente fala de relacionamento com amigo, a gente não compartilha esse tipo de coisa? Hoje eu não estou muito legal. Tá tudo bem? Hoje eu não estou. Você não liga para a pessoa querendo. Estou procurando uma pessoa. Estou precisando conversar. Você já fez isso com Deus? Já falou disso com Deus? Já falou das suas preocupações, seja ela em que áreas, quaisquer área? Se for questões pessoais, sociais, espirituais, psicológicas, até sexuais. Já falou com Deus sobre isso? Até mesmo, Senhor, eu estou aqui, os meus hormônios estão subindo pelas paredes. Eu preciso que o Senhor me ajude. Ela está falando com Deus. Nesse sentido, irmão, preste atenção. Deus se revelou ao homem. Olhem aqui para mim. Deus se revelou a você. Deus já deu prova para nós que Ele existe. E como Ele fez isso? Olhe para o céu. Salmo 19, verso 1. Se olharmos para as alturas, para o firmamento, vamos ver a obra de Deus. Jesus disse assim: olhai para as aves do campo, para as aves do céu. Vocês vão ver Deus. Olhai para os lírios do campo. Vocês vão ver a ação de Deus. Olhai para os peixes do mar. Para as criaturas do mar, a gente vai ver a obra de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, você vai ver a obra de Deus. Ninguém consegue fazer alguém semelhante a você. Deus já se revelou por meio da natureza, do firmamento, por meio dos céus, por meio da terra, por meio da criação, por meio das aves, por meio dos animais, a beleza, a organização, a estrutura. E por último, Deus se revelou a nós por meio de Jesus. Ele é a revelação de Deus. Deus já deu prova para nós que Ele existe. Ele já disse: eu faço, eu vivo, eu sou, eu tenho, eu estou aqui. E Ele não só se revelou como um ser criador, acima de tudo, como disse também que pode nos ouvir, pode nos atender. Ele está tão alto, mas é tão capaz de abaixar a tal ponto de me ouvir e de te ouvir, em qualquer lugar em que a gente estiver. Jonas esteve no lugar mais baixo, e ele disse assim: do fundo do abismo eu clamei, e de lá Deus me ouviu. Não há lugar em que você esteja que Deus não fale contigo. Então, Deus é o ser que nos ouve de forma mais atenta. Agora, se por um lado Deus nos ouve, por outro, Ele também é consciente, Ele é onisciente. Escute, Deus é onisciente. Ele conhece o que você está pensando agora. Talvez você já esteja pensando assim: estou com vontade de ir logo para casa para comer o meu lanche. Deus sabe disso. E Ele sabe muito bem que hora o pastor vai terminar essa pregação. Talvez você já esteja falando nisso, pensando nisso. Será que Ele vai estender? Por outro lado, você precisa entender uma questão. Mesmo Deus sabendo o que você e eu estamos pensando, e muito antes da gente pensar, Ele sabe.
por outro. Ele quer relacionamento que tenha interação, de comunicação entre duas pessoas. Veja, o cego chegou até Jesus e pediu a Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus e pediu a Jesus. A todos, Jesus perguntou: o que você quer? O cego teve que falar o que queria. O leproso teve que falar o que queria. A mulher do fluxo teve que falar o que queria. Você precisa falar o que quer. Se na sua relação com Deus só tem um monólogo, ou seja, Deus é quem fala e você não fala, então não tem comunicação. Pastor, que maneira então do que o senhor está falando? Se Deus fala comigo, eu preciso falar com ele. Nesse caso, voltamos ao que já foi dito por mim na quarta passada, abordado pela Joyce no domingo passado, e retomo agora. Estou falando de oração. Você quer ter intimidade com Deus sem orar? Eu pergunto, você orou ao Senhor hoje? O salmista disse: Senhor, eu quero, eu anseio por ti. Não existe, não há possibilidade de relacionamento íntimo com Deus sem oração. Mas tem um problema aí. Pastor, eu não sei orar. A Joyce disse domingo, e eu retomo aqui o que ela disse. Ela falando sobre Daniel, ela falou sobre a prática, o hábito da oração. Pergunto, eu estou meio que te encurralando numa parede, porque a intenção é essa mesmo? Você até ora, ou até tem vontade de orar, ou nem sabe orar. Mas eu pergunto, de fato você ora? Como é a tua oração? Ou você nem sabe orar? Não confunda a oração com aquele ato assim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estou indo lá fazer um trabalho, se Deus quiser, Senhor, abençoa. Quando eu estou com muita fome, a oração é essa. E a comida é pouca, a gente tem que fazer a oração da multiplicação. Abençoa o que tem e o que vem. E por último, dá um jeitinho aí, Senhor. Não deixa chegar mais ninguém. Agora, irmão, a pergunta é essa: você sabe orar? Se agora nós chamarmos um jovem aqui para orar, e eu quero chamar hoje, deixarei ao encargo da Rosana Teixeira, chamar um se quiser, para orar pelo término do culto. Você sabe orar? Você sabe postar uma foto? Você sabe fazer uma hashtag? Você sabe fazer uma pesquisa no Google? A pergunta é, você sabe falar com Deus? Você sabe se comunicar com seus amigos, mas sabe orar, que é falar com teu Deus? Ou quando você vai falar com Deus, não sabe o que dizer? Se não sabe, não se preocupe. Os discípulos de Jesus também não sabiam. E diante da situação, no capítulo 11 de Lucas, que o nosso irmão Julian leu no início da pregação, eles chegam a Jesus e dizem o seguinte, eles parece que olharam João, os discípulos de João, está lá no texto, está implícito lá, abre aí, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1. Abre aí que você vai acompanhar comigo. Parece que eles estavam olhando Jesus, os discípulos de João, melhor dizendo, orar. E eles falaram assim, rapaz, os caras oram bem. E aí vamos imaginar, vamos criar aqui um cenário. O senhor é um jovem Julian e eu sou outro. Não é? Mas aí, vamos dar nome. Você é o Carioca, o Jonatas, e eu sou o Vitor, ou o Vinícius. Ô, Carioca, você viu lá
Os discípulos de João, rapaz, os caras oram. Como é que é a linguagem do jovem mesmo? Rapaz, os caras são pancada. Não é? São fera. Não, né? Qual é que vocês falam aí? Relata aí, me ajuda, que eu não tenho filho. Me ajuda aí, me ajuda aí. Mano, você viu os caras? Mano, você viu a oração dos caras, mano? É? Rapaz. Olha o carioca. Quem que eu falei que é o carioca? Foi eu, você. Julião. É? Então, vamos lá. O carioca. Rapaz. No mané, mano. Não esquece do mané. Olha lá. Como é que é a tua oração? Olhando a oração, eles ficaram ali impressionados. Foram correndo até Jesus, está aí no texto, ó. Olha lá. Certo dia estava Jesus orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como ensinou João Batista ensinou aos discípulos dele. Quem levou essa informação de que João Batista, quem está trazendo essa informação de que João Batista ensinou os discípulos a orar, são os discípulos de Jesus. Quer dizer que o sujeito olhou, eles olharam para a oração que eles faziam e olharam para o que os discípulos de João Batista faziam. E aí, na linguagem de novo, o carioca, vamos perguntar lá para os caras como é que você... Vamos lá, como é que vocês aprenderam a orar desse jeito aí? Mano, João é o cara, João ensinou a gente. Sério? Mané. Como é que é? Ô mané, vamos falar. Você não sabe? Não é segredo, não é vergonha. Não precisa ficar com vergonha de dizer que não sabe. Está no texto aí, ó. Pedro, Tiago, João, André, Filipe. Eu não sei quem deles ali. A Bíblia diz, ó lá. Ó, um dos seus discípulos. Não diz o nome dele. É um indefinido. Um dos seus discípulos disse assim, Jesus. É tipo assim, não deixa nós ficar muito para trás, não, em relação, porque os discípulos de João lá aprenderam. Jesus mandou eles plantar batata? Jesus falou assim, vão plantar batata? Oração, a gente aprende, repita comigo, a gente aprende. E eu falei a semana passada, e hoje eu estou discorrendo isso, oração a gente aprende a orar, em relação às ideias, à palavra, à condição. Repita de novo, oração a gente aprende. É pedagógico a questão. Jesus passou 3 anos com os seus discípulos, ensinando eles a orar. E aí ele diz o seguinte, vamos discorrer, voltamos para o texto, eu já estou terminando. Voltamos lá para esse texto aqui, continuamos nele, né? De João aí, de Lucas, perdão. Então, oração, a gente aprende. Nesse sentido, irmão, o que a gente precisa entender? Observe o seguinte, olha só, de acordo com esse texto, em primeiro, os discípulos tomaram conhecimento, como eu falei. Então, Jesus falou, vocês querem aprender? Então, eu vou ensinar. Primeira coisa, olha só o que ele faz. Eu vou ler alguns textos variados, mas você pode continuar comigo, acompanhando também a partir desse daí, de Lucas capítulo 11. Como foi que Jesus fez? Vejam, primeiramente, eu cito Marcos 1,35. O crente bom de Bíblia, rapidamente. Devemos observar o tempo que Jesus passou a sós, ou na companhia de seus discípulos. Nesse caso, Jesus deu foco. A Bíblia diz que ele se retira. Repita comigo. Jesus se retira. Olha lá, ó.
Jesus, de madrugada, quando ainda estava escuro, levantou-se, saiu, foi para um lugar deserto. Ô cabra, não dá para orar. Olha aqui para mim. Não dá para orar com o WhatsApp ligado. Não dá para orar com o Facebook na mão. Não dá para orar tweetando. Não dá para orar postando na rede social. Não dá para orar com a mensagem chegando. Desconecta. Desliga. Tira isso da mão. Você quer falar com Deus sobre o seu problema relacional? Quer falar com Deus que ainda não arrumou, desculpa a palavra, uma mina para você? Quer falar com Deus que ainda não arrumou um cabra para você? Desliga o celular. Vai falar com Deus. Retira-te. Reserva. Oração é foco. Se eu não focar, eu não oro. Se você não focar, você não ora. Então a primeira coisa que Jesus ensinou é: retire-se para orar. Pastor, eu preciso ir para o monte, eu preciso ir para a vigília. Você pode estar em qualquer lugar, retira-te até do ambiente. Se desconecta, dá um delete, coloca o seu cérebro em modo avião, de maneira que você não vai ouvir a mensagem de ninguém, o sinal de ninguém, você não vai ouvir mensagem conectada de ponto nenhum, e naquele momento você vai abrir o seu coração para colocar diante do seu Deus aquilo que você precisa. Senhor, preciso de um trabalho, estudei para essa prova, eu preciso ir bem, preciso desse emprego, preciso dessa situação, quero tirar a minha carta, me tira dessa vergonha, sou tímido, tenho muita timidez. Deus ouve qualquer assunto, faz uma listinha dos assuntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pastor, mas isso aí é ser metódico demais. Pois bem, eu coloco meus pontos que eu preciso orar, e muitas vezes estou orando por eles, e acabo, depois de ter lido todos eles, e apresentado todos eles, ainda assim esqueço de falar com Deus. Então marque os assuntos que você quer falar. Tire um tempo para falar com Deus. Desconecte o celular, desligue o rádio, apague a televisão, vai falar com Deus. Pode ser no banheiro do trabalho, pode ser lá na escola, no banheiro da escola, pode ser num grupo de amigos, pessoal ou coletivo, não importa. Fale com Deus. Se o assunto é pertinente apenas a você e a Deus, fale com Deus secretamente. Não importa onde você esteja, onde você está ou estará. Já disse aqui que Deus ouve a oração da pessoa em qualquer lugar, até mesmo no fundo do mar. Deus escuta, Ele nos ouve. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Mas não deixe de orar. Segundo ponto. Se no primeiro ele retirou, no segundo ele demonstra que devemos fazer, não podemos fazer. O que, pastor? Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 13, Jesus diz exatamente o que não fazer. Não seja repetitivo. Por exemplo, ele usa, e nem hipócrita. Senhor, estou aqui morrendo de vontade de louvar. O Senhor sabe que eu te amo. E Deus está falando assim, mas rapaz, tu é um hipócrita mesmo, né? Pensa que eu não sei que você está com vontade você não está com vontade nenhuma. Senhor, nos abençoa aqui nesse trabalho, batiza com o Espírito Santo. Jesus não está vendo que você no coração não está querendo que Jesus nem queria estar ali? Senhor, quando a gente cantar esse hino no culto à noite, que a igreja se alegra, e Jesus não está vendo que você não está nem com vontade de cantar? Não seja hipócrita. Se não tem vontade de fazer nada daquilo, fala para Jesus que não está com vontade de fazer nada. Faça igual a Elias. Elias disse o quê? Senhor, eu não estou com vontade nenhuma de ir. Jonas diz, eu não quero ir lá em Nínive. Não foi isso? Eu vou lá não. Eu não vou porque o Senhor vai perdoar. Eles vão se arrepender.
vão jogar, na linguagem de vocês, eles vão dar uma ideia de você, no Senhor. O Senhor vai cair na ideia deles, vai perdoar e eu vou ficar furioso. Então já estou furioso desde agora. O Elias diz o seguinte, sentou lá. O que você está fazendo aqui, Elias? O que eu estou fazendo aqui? Estou prezando pela minha vida. Aquela bruxa matou todos os seus profetas, só eu fiquei, e o senhor ainda pergunta o que eu estou fazendo aqui? Olha que diálogo sincero. Seja sincero, não seja hipócrita. Fale com Deus como você está, como você se sente, quem você é. Amém? Ah, pastor, mas não dá para eu orar assim em voz alta, não. Se eu orar desse jeito em voz alta, ai, não, Senhor, eu sou um raça ruim que não presta. Oh, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu sou uma né? Vamos absorver a oração de João Batista, a pregação de João Batista. João Batista olhou, vem batizar você. Esse aqui, ó, vem jararaca. Aí veio, raça de cobra, não foi isso que ele falou? Raça de... Vem surucucu! Né? Vem, Senhor, eu sou uma jararaca, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Foi igual a irmã no culto, para mim, pastor Marco, como foi bom, eu era uma fofoqueira, mas eu fui para a igreja, pastor, eu ia para o culto, eu vi os irmãos, a Mancida lembra disso, eu sentava a língua, cortava na tesoura, pastor, mas ela falou, foi assim que ela falou, eu cortava na tesoura, mas eu fui para a igreja, eu falei com Jesus que eu era linguaruda, e Jesus me abençoou, glória a Deus. Eu não sei se ela deu esse testemunho na igreja inteira, mas para mim, a irmã Cida e os irmãos que estavam, ela deu, e Jesus libertou. Fale para Jesus quem você é. Jesus, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou animado, eu sou empolgante, eu não sou empolgante, eu me alegro, me entristeço, eu sou emburrado, eu sou igual um pangaré empacado que eu só vou puxado para a igreja pela manhã. Não importa, Deus ouve a sua oração do mesmo jeito. Você pode dizer glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vou parar por aqui por causa do horário, mas a semana que vem a gente continua. Fiquemos em pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, que a gente tenha uma boa relação com Deus. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor.